O que a escala de David Hawkins tem a ver com transição planetária e Jesus Cristo? Bom, antes de começarmos a falar a conexão entre esses três elementos, primeiro vamos falar um pouco sobre cada um deles, né? Escala de David Hawkins, Jesus Cristo e transição planetária. Bom, a escala de David Hawkins é uma espécie de mapa que traz a correlação entre frequência vibracional e o nosso estado emocional, onde ele é apresentado na forma de uma pirâmide em que na base dela estão as emoções com frequências mais baixas, como raiva, medo, por exemplo. E na medida em que essa pirâmide vai seguindo, essas emoções vão seguindo nessa pirâmide em direção ao topo, nós vemos as emoções com frequência mais alta, como, por exemplo, o amor incondicional e a iluminação, que seria o topo dessa pirâmide. Nesse sentido, a gente vê que nós, enquanto humanos, precisamos vencer a etapa mais básica da pirâmide para transitar até chegar nas escalas de frequência vibracional mais alta. Basicamente, essa é o que a gente tem a falar sobre a frequência, sobre a escala das emoções de Hawkins. Ou seja, emoções mais densas estão embaixo, emoções mais de luz estão acima. E isso representa, de alguma forma, a nossa trajetória rumo à iluminação. Transição planetária é algo que foi trazido e é muito conhecido no meio espírita ou espiritualista, que fala de um momento em que a Terra está transitando de um estágio mais denso de energia, de frequência vibracional, para um mais elevado, representando aí a migração entre a terceira dimensão, passando pela quarta dimensão e a quinta dimensão, ou seja, é uma virada, um salto planetário de modo geral. Essa transição planetária tem a ver com nós humanos estarmos encarando as nossas sombras e ascendendo de estágios de frequência vibracional mais baixos, mais densos, para estágios mais elevados, para que nós possamos dar match ou combinar com a nova frequência do planeta. Dentro de uma perspectiva bíblico-cristã, também se fala de transição planetária, especificamente lá em Gênesis, quando se fala que se viu um novo céu e uma nova terra. E fala-se muito também sobre as diferentes igrejas e como elas agem na Terra, representando, de certa forma, aí, a humanidade enquanto a ótica que ela tem com relação ao seu comportamento, com relação ao planeta, de modo geral. Agora que já falamos sobre Bíblia, vamos falar sobre Jesus Cristo, que é muito tratado nos evangelhos. E algo muito interessante que Jesus ensinou, que é a base do seu ensinamento de modo geral, que é o perdão, a humildade, a caridade, o amor incondicional. Nesse sentido, Jesus ele apresenta as ferramentas da cura interior, que vai fazer com que a gente consiga tirar as amarras que nos prendem às frequências mais baixas lá da escala das emoções de Hawkins, de que falamos aqui. E é aqui que começamos a falar da relação entre esses três elementos: frequência das emoções, frequência vibracional, transição planetária e os ensinamentos de Jesus o Cristo. Para que nós possamos embarcar nessa transição planetária acompanhando um aumento da frequência vibracional, nós precisamos transitar das frequências mais densas para as mais leves. Para isso, nós precisamos soltar as amarras que nos prendem à raiva, à dor, a todos os ranços que fazem com que a gente até perca o sono à noite. Para isso, Jesus Cristo nos trouxe as ferramentas que utilizaremos. Se colocarmos em prática os ensinamentos de Cristo na nossa vida, ou seja, fazendo com que Cristo viva em nós a partir do seu exemplo, das suas ações, reverberando na Terra toda essa energia crística, esses ensinamentos de Jesus, nós conseguiremos primeiramente curar as nossas feridas interiores, sarar a nossa criança interior, fazendo com que tudo aquilo que nos prende às questões emocionais mais densas possam ser liberadas, nós possamos estar libertos disso. A partir daí, nós não sentiremos mais, ou ao menos não com tanta intensidade, emoções como raiva, medo e tantas outras que a escala das emoções nos mostram. Isso faz com que, naturalmente, nós nos tornemos cura e consigamos nos soltar, nos desprender para subir às emoções mais sutis. Quando nós focamos na nossa cura interior, a partir das práticas que Cristo nos ensinou, veja, Cristo, ele nos ensinou a tratar da nossa relação com o mundo a partir da escolha de colocar em prática
perdão, humildade, caridade. Uma escolha que transforma primeiramente a quem as pratica. E o resultado disso é a transformação do meio. Ou seja, quando nós curamos a nós mesmos, quando nós nos libertamos daquilo que nos prende às emoções mais densas, automaticamente nós subimos, como um balão que começa a soltar as suas amarras. Quando a nossa frequência vibracional começa a subir, todo o entorno acaba sendo transformado. Veja, o foco é em você mesmo, na sua cura, no seu processo interior, no seu autoconhecimento. E a partir daí você começa a dar de cara com algumas sombras, que nada mais são do que sinalizações do que você precisa tratar interiormente. Partindo do princípio de que todos nós somos um, o mesmo sopro divino que está reverberando na humanidade como um sinal de Wi-Fi que pega em cada um, como se nós fôssemos os aparelhos captando esse sinal, isso tudo nos torna um só. Então, nesse sentido, se você transforma você mesmo, se você consegue curar as suas feridas e subir a sua frequência, como todos somos um, isso acaba reverberando no todo, como se você estivesse curando não apenas você, mas o todo. Isso faz também com que essa frequência mais alta reverbere para o que muitos conhecem como a grade energética do planeta Terra, ou campo morfogenético planetário, ou o nosso campo quântico planetário, campo de informações que define, que desenha como vibra o nosso planeta. Isso tudo faz com que nós, a partir do autocuidado emocional e espiritual, possamos cuidar do todo, cuidar do planeta. Ou seja, através dos ensinamentos de Cristo, subimos a nossa frequência vibracional e contribuímos para a cura não nossa, simplesmente, mas de todo o entorno planetário, reverberando aí pelo cosmos como um todo. E aí, o que você achou desse insight? Coloca aqui no comentário. E se quiser saber mais de mim e do meu conteúdo, te convido a me seguir nas mídias sociais que existem por aí, inclusive aqui nesse canal, me seguindo, marcando o sininho e compartilhando esse conteúdo com outras pessoas. Se quiser conhecer os meus livros, eu sou autora desses dois aqui. Nova Drascun, o livro que foi o início do meu despertar para essa realidade fora da caverna de Platão aqui do planeta Terra, e Meus Múltiplos, que é um livro que fala sobre transtorno dissociativo de identidade e nos faz questionar quem somos nós aqui, além desse corpício que habitamos. Esses são os dois livros publicados. Se você quiser saber mais sobre detalhes sobre isso, me segue e eles estão na Amazon disponíveis. Prefere o impresso? Me chama, que a gente providencia isso para você. Beijo grande e até o próximo vídeo.